Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo e Desencanto. E neste programa nós vamos falar sobre equilíbrio. O mundo anda muito desequilibrado e nós vamos falar de equilíbrio. E no livro Universo e Desencanto também fala como nasce o equilíbrio. E é o que a professora Nádia vai ler para nós. Como nasce o equilíbrio? Em primeiro lugar, o fluido da imunização racional. E, em segundo lugar, o fluido elétrico e magnético. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, feitos por esse conjunto fluídico elétrico e magnético, é que a comunicação é natural. O fluido da imunização racional é do lugar de origem de todos. Por isso são animais racionais. Uma vez sendo orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, o mal cessará. Os males cessarão, porque é a base positiva, porque daí vem o equilíbrio perfeito. Cessam as experiências. Tudo dará certo por ser racional. Acertarão em tudo e vão sempre de bem para melhor, por a orientação ser racional, feita pelo fluido racional. Então cessam as experiências. Não precisam mais viver de experiências como sempre viveram, experimentando sempre para acertar ou não. O fluido racional dá a regulagem perfeita, o equilíbrio perfeito de todos, por ser racional. A base verdadeira da origem de todos, que é a planície racional, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Ao passo que, ficando como estavam, sob a influência desta base desregulada da deformação, do encanto, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio desejado, que procuram há muito. Há muito que procuram de todas as maneiras o equilíbrio do mundo e de todos, mas nunca encontraram, nem poderiam encontrar, por estarem sob a influência do fluido deformado aí no encanto elétrico e magnético. Oswaldo, eu gostei muito dessa mensagem porque ela mostra claramente por que a humanidade sofre tanto nesse mundo de matéria. Simplesmente porque está ligada a uma base que não é a sua. Nós somos animais racionais porque a nossa origem é racional. Nós nascemos com uma glândula pineal, o professor Porfírio falou agora há pouco, uma glândula pequenininha do tamanho de um grãozinho de arroz dentro do nosso cérebro, chamada pineal, que, ao ser ativada no momento certo, nos permite raciocinar. Nos liga diretamente à nossa base de origem, ao nosso verdadeiro mundo de origem. Então, todas as orientações que nós precisamos para ter uma vida sadia e equilibrada aqui na Terra só podem vir da nossa base de origem, do nosso mundo de origem, que é o mundo racional. O fluido racional, que é responsável, que comanda o nosso raciocínio, que tem o poder de nos dar equilíbrio, ele está diretamente ligado à nossa base de origem, o mundo racional. E os fluidos elétrico e magnético, que comandam a imaginação e o pensamento, são eles que norteiam a vida do animal racional. E são deformados. E são deformados. Então, você ligado a uma deformação, tem que ficar deformado. Tem que ficar deformado. Todos nós aqui sabemos, mas para quem não sabe, o fluido, conhecido popularmente como fluido, é uma energia poderosíssima, uma força poderosíssima, geradora, criadora e mantenedora de todos os seres. A gente sente essa força, mas não vê. Então, tudo que existe neste mundo é de origem fluídica. Quando nascemos, encontramos aqui água, ar, terra, animais, vegetais, enfim, tudo necessário para a nossa sobrevivência é porque uma força poderosa deu origem a tudo isso. E o fluido é uma energia, uma força poderosa superior à nossa. O elétrico e magnético, como já dissemos aqui, eles são deformados e enfraquecidos porque resultaram da nossa transformação quando saímos do mundo racional. Eles são responsáveis pela desregulagem que acontece na vida do animal racional. Então, é por isso que tudo aqui na Terra, tudo aqui é instável. Não existe estabilidade nem no tempo, nem nos seres. Há milênios, né, que o ser humano vem sendo comandado pelos fluidos elétrico e magnético, por essas duas forças enfraquecidas,
passando por várias fases de transformação, várias fases evolutivas, de monstros, de selvagens, bichos, animal sem nenhuma instrução, animal com algum tipo de instrução, até chegar à fase de animal racional civilizado. Mas sempre acertando aqui, quebrando a cabeça ali, mas procurando sempre um ponto de equilíbrio. E sempre também na dúvida, né? O que eu vou fazer? Vou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Isso. Porque não é a orientação certa. Então, existe aquilo. Qual a escolha sempre que eu faço? Incerteza. E muitas vezes, as pessoas escolhem um lado e não era o lado que deveria, Isso. porque são comandados por forças deformadas. Por forças deformadas. Mas apesar dessa instabilidade, né, até 1935, os seres humanos conseguiam viver mais ou menos bem, num estágio que a gente poderia chamar até de normal, porque vigorava na Terra a fase do pensamento, regida pela energia elétrica. A partir de 1935, a fase do pensamento acabou, porque teve início aqui na Terra a fase racional, que induz o ser humano a raciocinar em vez de pensar. Então, a natureza deixou de alimentar o pensamento, porque teve início essa nova fase, e como tudo que deixa de ser alimentado, o pensamento enfraqueceu, ele perdeu a sua força de comando, né? E a vida dos pensadores, com o passar do tempo, entrou num processo de falência física, moral e financeira, conforme nós estamos vendo. No Brasil e no restante do mundo, tudo está falindo. Os pensadores perderam o direito de viver. Perderam o direito de viver. E cá entre nós, apesar de todo o esforço de grande parte da humanidade para tentar reverter esse quadro, para tentar melhorar o mundo, apesar do avanço da ciência e da tecnologia, eu acho que todos já devem ter percebido, ou grande parte da humanidade já deve ter percebido que a solução para o sofrimento da humanidade não vai sair aqui da Terra. O pensamento não foi feito para acertar. Não foi feito Por isso para que acertar. pensam, se reúnem, mas nada dá certo, porque é com pensamento. Então, com o pensamento não se resolve mais nada. Não se resolve mais nada. Todas as tentativas que foram feitas pelos seres humanos para tornar esse mundo melhor, foram feitas e não estão adiantando quase nada. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, quanto mais o mundo evolui, mais o comportamento dos pensadores regride. Basta ouvir os noticiários diários. Já estamos em 2017 e nada foi feito para Isso. a solução, né? E nós que estamos na faixa de 60, ouvimos quando criança que em 2000 teríamos a solução dos problemas resolvidos. Nós teríamos uma ciência evoluída de forma tal que não teríamos mais problema. A ciência médica teria resolvido todos os problemas da medicina, porque eles estariam transplantando, fazendo um transplante de órgãos, de coração, de óleo. E o que nós vemos é que realmente os transplantes existem, todos estão fazendo, mas não solucionaram o problema da saúde da humanidade. A humanidade está carente e a ciência evoluidíssima, mas não resolve. Por quê? A cada solução é apenas uma amenização, não a solução. Porque o ser humano não é desse mundo. O ser humano não é desse mundo. Esse corpo material é uma ilusão, é uma mera ilusão. O natural dele é ser energia pura, limpa e perfeita. Esse corpo é uma passagem, então ele passou pela primeira fase da imaginação, segunda fase do pensamento, e agora a terceira fase, a fase de raciocinar. O que é raciocinar? É você entender, se situar, saber qual a sua função aqui dentro desse mundo. O que você faz aqui? Por que você está aqui? Por que veio? O que veio fazer aqui? E como sair daqui? E o livro Universo nos Encanta nos vem explicar. Por quê? É o livro do terceiro milênio. Agora é a solução. Não é a amenização. Não é quebra-galho. Chega de quebra-galho. Quebra-galho você passou com pensamento, imaginação. Quebra o galho aqui. Meu rim está ruim. Troca, coloca um. Só que não resolve. Chega de engambelo. O ser humano está sendo engambelado e enquanto ele achar que vai resolver seus problemas materiais, vai conseguir bens, vai conseguir dinheiro, coisas materiais,
não vai resolver o problema dele, porque ele tem dentro de si um objetivo. Ele precisa se conhecer. Ele precisa saber de onde ele veio. E essa insatisfação está dentro dele, de todo ser humano, de toda a humanidade. Por isso que a humanidade está insatisfeita. Ele não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Ele vê todo mundo morrer, todo mundo nascer, mas não sabe de onde estão vindo e para onde estão indo. Não se conhece. E ele precisa se conhecer. E essa é a fase do terceiro milênio, onde ele vai se conhecer, precisa se conhecer. Por isso, dessa insatisfação, esse vazio. O vazio está no pobre, no miserável, naquele mendigo de rua. E está no rico, no governador, que acha que tem pouco e pode conseguir mais. E onde? Para onde? Fazer o quê com tanto dinheiro? Se o dinheiro não traz a felicidade, ele é necessário para a sua sobrevivência. Como você precisa estudar para ter seus meios de sobreviver. Não é para você estudar para saber mais do que o outro, porque nada do que você sabe aqui vai solucionar nada. Vai amenizar o seu dia a dia, porque você tem que estudar, tem que trabalhar. Então o artifício determinou que você tem que fazer esse estudo. Você tem que estudar medicina, tem que estudar advocacia, a financeira, tudo. Porque você precisa desse meio, porque o artifício criou isso. Mas é apenas para você viver nesse mundo. Não que você vá viver a vida toda aqui bem, solucionando todos os males da matéria. Não vai. Não tem como, porque o ser humano não é daqui. Ele é um habitante do mundo racional. Ele está materializado. Ele não é uma matéria definitiva. Ele é um espírito materializado. Ele vai perder essa forma de matéria e vai voltar ao seu estado natural. Essa é a fase do terceiro milênio, meu irmão. E se você quer se conhecer, conheça o livro Universo dos Encantos. Não tem solução. Não precisa correr atrás do dinheiro, que não vai resolver seu problema. Não importa em que grau você esteja. Se você é pobre, não importa, você não é daqui. Se você é rico, não importa, você não é daqui. Você não vai se levar seu dinheiro para lugar nenhum. Você tem que crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, você não precisa de um posto, de um poder da matéria. Você precisa se conhecer. Isso é dentro de você, é você e você mesmo. É muito simples. Muito simples. Edivaldo, muita gente diz assim, se eu tivesse aquele carro eu seria feliz. Ele luta para conseguir o carro e depois ele vê que aquele carro não satisfaz. Não traz a felicidade ele continua que ele infeliz. Se eu tivesse aquela casa maravilhosa eu seria feliz. E não é feliz dentro daquela casa maravilhosa. E às vezes até vive melhor quem mora num barraquinho humilde. Porque tem muita preocupação, tem que trancar tudo, a casa toda, porque com medo de ser assaltado, e sai com um carro bonito, tem medo de ser morto por causa de um carro bonito, então ele pensa que vai ser feliz, porque a felicidade não está nos bens materiais. Arruma uma mulher bonita, acha que vai ser feliz, aí um monte de gente olhando, aí ele termina com muita preocupação. Não dorme mais, nunca mais. Não dorme. Então é complicado, uma vida complicada por quê? Porque nós também complicamos a vida, nós formamos essa vida e cada vez a gente se embola mais. Então está na hora de desembolar. O ser humano precisa aprender que o que nasceu para ser grande tem raízes próprias para ser grande. O que nasceu para ser pequeno tem raízes apropriadas para ser pequeno. E o grande depende do pequeno, porque o pequeno dá o adubo para as raízes do grande. E o grande dá a sombra para o pequeno. Então o ser humano não precisa essa disputa que o artifício criou, de que você tem que disputar isso, disputar aquilo. Não, cada um tem que ficar no seu lugar. Tem o soldado que vai obedecer a ordem, tem o cabo, o sargento e o comandante. É uma hierarquia. A hierarquia militar é a mesma hierarquia da natureza. Tem os pequenos, os médios e o grande. O pequeno não pode querer ser grande. Não nasceu para ser grande. Não, nasceu para ser pequeno. Então cada um tem que aceitar o seu tamanho, tanto físico, tanto financeiro e intelectual. Tem um ditado que diz, quem nasceu para ser soldado nunca chega a general. Não, e se for vai criar problema. Não nasceu para ser aquilo e ele acaba chegando lá, mas não sabe resolver nada, porque ele não nasceu para aquilo. Não, porque cada pessoa, existe em torno dele uma áurea, que os místicos chamam de áurea. Mas é um comando, são energias, porque o corpo não tem vida, ele é comandado. Então, cada pessoa tem uma linha de comando. São os comandos que determinam para ele se ele deva ser professor, se ele deva ser médico, se ele deva trabalhar na parte financeira. Porque se ele não tiver esse comando,
quando chega um problema para ele, ele para e agora? O que eu faço? Nem tudo está escrito no papel. Muitas coisas ele tem que receber orientação. Quem dá orientação? São os comandos. Se ele não tem um comando de finanças, ele não vai receber a orientação para finanças, não vai resolver o problema. Ele vai ficar procurando nos livros e não vai encontrar, porque ele precisa na hora de uma orientação. Edivaldo, a gente lê no livro que muita gente quer ser rico, luta para ser e chega até a ser rico. E acaba perdendo tudo porque ele não era para ser rico. Ele fez tudo para ser, mas não era pela natureza, ele não nasceu para ser grande, para ser rico. Então, acaba se perdendo no meio do caminho e volta a ser mais pobre ainda. Nosso tempo acabou, infelizmente. Rapidinho passa, mas olha, quer ter equilíbrio? Leia o livro Universo e Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Salve.